Fala, gente, tudo bom? Vou te mostrar para vocês aqui o meu operacional, como ele se consiste, quais as entradas que eu faço, tá? São dois tipos, vou ser bem breve para vocês entenderem. Eu opero tendência, sou seguidor de tendência, aquela coisa clássica de ancoragem nas médias, pullback, né, retração de Fibo, expansão de Fibonacci, projeção, né, pivô, né? Então, e também opera alguns adiantamentos que eu chamo, né? Pode ser chamado de trap, adiantamento, pode ser chamado de uma antecipação, né? Aí depende do contexto, depende de como eu vou carregar a posição, depende de muita coisa. Ó, então eu vou começar aqui, no exemplo no índice, dia 25 de agosto, 5 minutos. Um belo exemplo de adiantamento, tá? O índice ele abriu aqui, ó, num fundo anterior. Vou dar um exemplo que é mais fácil para vocês entenderem, tá? Fundo anterior aqui. O computador aqui não está me ajudando. Cadê onde muda a cor? Não está aparecendo. Aqui. Tá vendo só? Ele também era, ao mesmo tempo, uma região de um topinho anterior aqui, ó. Né? Se parar para ver. Então a gente pegou na raiz aqui a venda. E pode ver que foi também um falso rompimento. Ele abriu o dia com esse pavio aqui, primeiro candle, um paviozão para baixo, deixou o movimento como se fosse armar um pivô, né? Até já me estruturei, marquei esse fundo com esse topo aqui, ó. Só que ele falhou o rompimento, ele não rompeu o topo e deixou esse gatilho de venda aqui, ó. Tá vendo? Deixou esse gatilho de venda. Então já pega uma venda aqui adiantamento. Você pega o movimento na raiz. Tá vendo só? Aqui deu uma entrada. Que hora que era isso aqui? Isso aqui era 10 horas, né? Eu não gosto muito de operar antes das 10h30, mas é uma entrada válida. Um stop de 240. Até o último fundo, uma parcial, quase 400 pontos. Eu gosto de fazer parcial. Tá? Quando é esses casos de adiantamento, para tirar o risco, né? E fazer uma condução mais tranquila também. O que a gente faz depois? Já projeta Fibo. Pega esse topo com esse primeiro fundinho. Né? Não vou fazer alvos maiores com esse fundo porque ele não rompeu ainda. Então você pode ver que ele foi, ó, todos os alvos. Né? Aí, o que eu faço também quando eu dou um adiantamento? Uma coisa que eu costumo fazer quando é um candle bonito de venda assim, eu gosto muito de fazer projeção de candle. Essa é outra coisa, outra ferramenta que eu utilizo. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Eu pego o candle e projeto ele, 2 vezes o risco. Se o Profit me ajudar aqui, eu faço para vocês verem. Ó. Eu venho aqui e projeto o candle. Também. Pagou 2 vezes também. Muitas vezes ele casa com alvos de Fibo, que é muito interessante. Legal, esse é um exemplo de adiantamento. Peguei o movimento na raiz, tá? Deixa eu ver se pelos 2 minutos tinha alguma filtragem interessante pra gente estar vendo também. Aqui um pouquinho devagar o vídeo, tá, gente? Porque quando eu tô gravando aqui, meu computador não ajuda muito. Aqui, ó. Pelos 2 minutos, também deixou um candle de dúvida, né? Que foi aquele candle no 5. Perdendo ele, né? Ele deixou um baita de um engolfo aqui, que ele estava fazendo uma estrutura para continuar, já virou a média, né? E deu venda. Tá legal? Então você pega o movimento na raiz, tá? Dependendo do que opera com mais contrato, tá até para entrar com menos contrato mais levinho nessa região, tomou um stop, tudo bem, você tem uma gordura no dia para trabalhar ainda, mas eu sou muito específico nessas entradas. Tá? Para fazer um adiantamento justamente para fazer uma gordura, para depois trabalhar melhor, ou até mesmo para depois se formar uma nova tendência, você já se adiantou, já está bem posicionado, dá para fazer uma piramidade a favor da tendência, dá para fazer uma parcial, você trabalha mais tranquilo, tá bom? Eu acho muito interessante isso. Vamos dar uma olhada aqui. O que ele fez depois? Perdeu esse primeiro fundo e fez o pullback e deixou esse candle aqui, ó, de continuação. Meu, aqui já caberia mais uma venda. Pega seu stop que estava aqui e puxa para cá. Você está piramidando a favor da tendência. Isso pelos 2 minutos. Foi embora, ó. Uma bela entrada. Aqui, se eu não me engano, nesse dia deu uma briga aqui por questão de notícia. Mas olha como ele foi embora. Vou voltar para os 5 minutos. Presta atenção nisso aqui também. Essa foi uma entrada de adiantamento, certo? Você pegou o movimento na raiz. Agora, eu quero mostrar outra coisa para vocês. O movimento continuou. O que ele fez? Perdeu esse fundo aqui, né?
Ó, perdeu esse fundo. Cara, ele fez um pullback aqui. Ó, até então ele fez um candle de retomada branco, já tinha dado quase todos os alvos desse pivô menor, e deixou esse engolfo para baixo aqui, uma espécie de engolfo negando. Pô, cabe a venda aqui também, com stop aqui em cima. Aqui já seria uma entrada de continuação de tendência. Nos 2 minutos a gente viu uma continuação aqui também, rompendo esse fundo, ó. Também caberia uma piramidagem. E aqui nos 5 minutos, também mais uma piramidagem a favor da tendência, com stop aqui em cima. Então eu vou confluindo 5 minutos com 2 minutos. Na verdade, eu opero 5 minutos com uma confirmação. Perdão, eu opero os 2 minutos apenas dentro do contexto dos 5 minutos. Se os 5 minutos confirmar, eu faço um adiantamento pelo 2. Eu não opero os 2 minutos por si só. Sempre acompanhado do 5. Tá? Ó, na ótica dos 2 minutos. Tá vendo? Na ótica dos 2 minutos, ele fez um pullback daquele topo anterior, ó. Deixou um candle de venda e um outro candle negando. Deu um calorzinho aqui pela notícia, mas, pô, vende aqui com stop aqui também. Ó, seria uma entradinha aqui piramidando já, uma entrada de 200 pontos. Quando está seguindo tendência, eu gosto de parciais nos últimos fundos. Praticamente 1 para 1, stop de 200 pontos, uma parcial com 220. Né? Ou se quiser carregar também até o último movimento, pode carregar. E vai da gestão de risco de cada um. Tá bom? O que dá para fazer? Rompeu esse fundo, eu já pego uma outra Fibonacci e puxo para cá também. Tá vendo que casa o primeiro alvo dessa Fibo aqui, ó, com o terceiro alvo dessa Fibo menor. Tá vendo? Essa Fibo menor era o terceiro alvo de Fibo e da Fibo maior era o alvo de 61. Então, a gente vai fazendo uma gestão de risco e casando os alvos. Ó, depois da Fibo maior aqui, ó. Vou mostrar para vocês uma coisa. A Fibonacci maior aqui. A gente, tô perdido nesse profit, travando muito, viu? Ó, dessa Fibo maior, aqui era alvo de 61.8, depois ele buscou todos os alvos, ó. Foi no último alvo, 161.8. Entendeu? Então aqui nesse vídeo a gente consegue ver 2 exemplos. A minha entrada de adiantamento, né, que eu pego o movimento na raiz, mas eu sou bem específico, é muito difícil fazer essas entradas, e a entrada seguidora de tendência. Se casar tudo, eu já me adiantei e vou fazendo a piramidagem a favor da tendência, entendeu? Ó, entrei aqui, né, depois teve mais uma entrada aqui. São os 2 tipos de entrada que eu faço. Pelos 2 minutos teve mais uma aqui no meio também, mas eu vou deixar marcado só dos 5 minutos para vocês verem. São os 2 tipos de entrada que eu faço. Também tinha um fundo anterior aqui, ó. Aí já é outra questão, já começa a trabalhar com um pouco mais de Fibo macro, que eu também trabalho. Ele já foi perdendo essa região. Então eu também poderia trabalhar com uma Fibo macro, não que seja mais importante para mim. Mas eu vou marcando também outras Fibonacci para encontrar confluências, zonas de briga. Às vezes você está num alvo de uma outra Fibo e você não sabe. E o preço volta. Tá vendo? Ó? Meio que tudo casando aqui os alvos de Fibo. Ó. Você encontra muita confluência. Em alguns casos. Né? Tá vendo? Você pode pegar a raiz do movimento lá em cima também. Ó. Primeiro espelhamento do dia. Aí já é papo para outro vídeo. Tá vendo? Lá embaixo ele já era terceiro alvo também. Aí a gente vai... Ou o pivô também, ó. Tem um pivô legal aqui também, ó. É o fractal que originou o movimento, né? O topo mesmo macro tá lá e foi descendo. Então você pode ver que vai dando alvos de Fibo também. Aí é uma outra questão, mas o que eu quero mostrar para vocês é justamente isso. As entradas que eu faço. Adiantamento, né? Que pode ser chamado de trap também, falso rompimento. Cada um dá o nome que quer. Eu me adianto e tento pegar o movimento na raiz, só que eu sou muito bem específico para isso, porque senão vira aquela coisa de tentar acertar topo e fundo. Tá? Tem um exemplo também, legal para vocês entenderem, no dólar. Deixa eu ver aqui. Se eu não me engano, eu tinha marcado aqui no dia 20... Acho que era dia 23. Deixa eu ver aqui. Era aqui, no dia 23. Primeiro de tudo, era aqui nesse dia, ó. Primeiro de tudo, vamos entender uma coisa. Eu não vou nem puxar para os 60 minutos para economizar tempo. Mas só uma leitura macro aqui. Tá? O que a gente tinha aqui?
perdeu essa região. Tinha uma região de topo aqui. Ele perdeu essa lateralização. Então, se você puxar por 60 minutos, não tem tanta briga aqui. Então você já puxa uma Fibo macro. Pode ver que ele estava no primeiro alvo de Fibo, tinha alvos para baixo ainda. Só uma curiosidade. Tá? Eu vou trabalhando com zonas assim. O dólar eu gosto de trabalhar muito com zonas. O que ele tinha aqui também? Esse topo anterior. Aqui atrás. Marcando com esse fundo aqui, ó. Então a gente já tinha essas zonas aqui para marcar. E a próxima região aqui para mim de interesse seria aqui, ó. Lá embaixo. Essa região de um gap que estava aberto ainda. Então eu gosto muito de trabalhar. Então a gente está trabalhando dentro desse contexto macro. A gente está trabalhando aqui, ó. Olha que legal. A gente está trabalhando nessa região. Olha que interessante. Mesma coisa, ele abriu em fundo, tentou ganhar topo, tentou armar um pivô aqui. Falso rompimento. Tá? Também tinha uma região aqui, ó, de topos anteriores que ele não estava conseguindo romper. O que aconteceu? Pegamos a venda aqui em cima dessa região de lateralização aqui. Pegamos a venda aqui em cima e nos adiantamos também. Nos 5 minutos deixou esse candle aqui convicto de venda. Se o Profit ajudar, eu marco para vocês verem aqui. Não sei o que está acontecendo com esse Profit aqui, viu? Ó. Mais uma entrada de adiantamento. Deixa eu ver nos 2 minutos se a gente consegue enxergar bem legal aqui. Ó, nos 2 minutos. Tá vendo que a gente foi muito específico. Já era um cenário de queda no macro, já veio perdendo fundo, perdeu essa lateralização, né? Já tinha perdido esse fundo anterior aqui também, ó. Então você está trabalhando uma região onde ele está já trocando polaridade, tá vendo? Olha só. Então você pegou numa boa posição, as médias alinhadas para baixo, nos 2 minutos também. Nos 2 minutos eu não vejo tanto um gatilho bonito, eu vejo mais desse aqui, ó. Porque daí ele já perdeu esse fundinho aqui, tá vendo? Foi uma quebra de estrutura, ele vinha fazendo topos e fundos, né? Deixou esse fundo aqui, ó. Aí ele falhou em romper topo. Perdeu esse fundo aqui, ó. Adicionou muito stop. Voltou e deixou esse engolfo aqui, esse candlezão de venda. Nos 2 minutos eu já veria um adiantamento de venda nesse candle aqui, ó. Por quebra de estrutura. Então, quando você pega na raiz, você pode pegar na raiz lá em cima. Você pode pegar aqui em cima, ou você pode pegar o pullback depois desse movimento que se originou, uma reversão de tendência, um trap, uma nova tendência. Entendeu? Então você se adianta dessa maneira. Feito isso, vou voltar para os 15 minutos aqui só para mostrar uma coisa para vocês. Eu também observo tempos gráficos maiores. Nos 15 minutos, olha que interessante. Um martelo de venda. Ixi, o que aconteceu aqui? Acho que travou aqui alguma coisa, peraí. Um martelo de venda. Ancorado na média de 20 também. E agora travou tudo aqui. Ancorado na média de 20, um martelo de venda também. Então, contexto um pouquinho mais macro, dava um sinal de venda. Você pegou um adiantamento na raiz. E depois, quando perdeu o fundo, você foi acompanhando, né, também. Então, nesse caso aqui, eu dei um exemplo de como pegar um movimento na raiz. Seguindo tendência, tem uma coisa que eu gosto também muito aqui, que é o outro exemplo de entrada que eu faço. Estava falando para vocês. Que é essa aqui, ó. Tinha esse fundo do dia. O que ele fez? Perdeu, deixou um pullback. Tá vendo? Perdendo essa região de fundo anterior, que é essa linha preta, perdendo o fundo do dia, deixou um pullback. Se você já se adiantou,
Você pode fazer, de repente, uma parcial nesse fundo e viu que vai continuar, já entra com uma nova venda aqui, faz uma piramidagem a favor da tendência, puxa o stop para cá. Preciso falar alguma coisa? Olha isso. Onde ele foi parar? Na região de interesse lá do fundo do gap macro. Você entendeu o contexto? Contexto macro de venda. Você consegue fazer os dois tipos de entrada. Pegar o movimento na raiz, se adiantar, ou pegar seguidor de tendência. São os dois modelos que eu trabalho. Entenderam? Basicamente isso. Obrigado, gente.